Olá, tudo bem com você? Meu nome é Samantha e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre quem você é. Isso mesmo. Quem você é, quem que você gostaria de ser, você é quem você quer de fato ser. E por que eu tô falando isso tudo, né? Altamente influenciada por esse livro aqui, A Arte da Imperfeição, da Brené Brown. E eu achei muito interessante, algumas abordagens que ela faz me fez refletir muito e eu queria trazer essa discussão para cá. Porque está relacionado com o que a gente pensa, o que norteia, o que faz a mediação dos nossos relacionamentos. E daí a gente já conversa sobre isso aqui também, não é verdade? A gente conversa sobre comunicação não violenta, que é uma forma da gente pensar aí os nossos relacionamentos, a forma como a gente dialoga. Então nós já vimos que é inclusive uma forma, uma filosofia, né, de vida. E quando a gente entra nesse universo, a gente vai buscando cada vez mais leituras, a gente vai buscando entender os relacionamentos, não tem como fazer esse processo sem pensar no relacionamento que você tem consigo mesmo. Então é muito interessante. Eu vou comentar com vocês rapidamente sobre 3 capítulos desse livro, os 3 primeiros. Então ele vai falar um pouquinho sobre coragem, compaixão, conexão. Ele vai falar sobre explorar o poder do amor, esse é o capítulo 2, do amor, do pertencimento, da suficiência. E no capítulo 3 ela vai falar um pouquinho sobre as coisas que atrapalham essa conexão. Então é muito interessante da gente pensar, né? Só para entender. Como que é essa questão? A forma como eu me relaciono comigo vai influenciar diretamente a forma como eu me relaciono com os outros. Então, acompanha para vocês terem uma ideia. No finalzinho eu vou falar inclusive também sobre essa concepção, como que isso interfere na criação dos filhos também, né? Então, olha só. Primeira coisa que a gente precisa ter em mente é: nós somos seres humanos imperfeitos, vulneráveis e que a todo momento nós precisamos de coragem, compaixão e conexão. Nós somos seres altamente relacionais. Nós não conseguimos viver sozinhos numa caverna. E aí não é só uma questão de necessidade física, biológica, não. A gente tem necessidade de pertencimento. Daí nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso também. Primeiro que a Brené, ela traz uma definição de coragem que eu achei fantástica. Eu divulguei, né, nas outras redes que eu tenho também, no Insta, que é falar com franqueza e abertamente sobre quem somos, o que sentimos e nossas experiências, boas ou más. No livro, né, e nas palestras que a Brené ministra, ela vai falar que essa definição de coragem, ela está intimamente ligada e vinculada à definição que a gente tem de vulnerabilidade. Então é como se uma coisa não pudesse existir sem a outra. Você tem que se colocar nessa situação ou nessa posição de vulnerabilidade para exercer essa coragem. E que, na verdade, é corajoso se colocar nessa posição de vulnerabilidade. Porque é a única forma que tem da gente se relacionar verdadeiramente. Se relacionar com autenticidade, com verdade, com as outras pessoas e consigo mesmo, mais uma vez. Sempre que eu falar no relacionar-se, ele vai estar nessas duas vertentes. Relacionar-se comigo e com o outro, certo? Quando a gente fala de compaixão, então eu acho muito bacana também que ela é didática nesse sentido, então ela vai trazendo essas definições, né? Ela vai dizer que a compaixão é o mesmo que a aceitação. Então, quanto mais nós nos aceitamos, mais nós aceitamos o outro. Ah, Samantha, mas é muito difícil aceitar pessoas que nos magoam, por exemplo. Né? E o que a gente faz quando as pessoas nos magoam, quando as pessoas nos frustram? Parece que truncou. Quando as pessoas nos frustram, o primeiro impulso que nós temos é a questão da autoproteção.
nós queremos nos defender, né? Alguém te magoa, faz alguma coisa que você não gosta, claro, é natural você querer se defender. E quais são as atitudes que advêm disso, né? A gente busca alguém para culpar, a gente pode recorrer à crítica, então apontar o dedo, dizer você isso, nará. E a gente também tem aquele movimento de tentar resolver o problema, né? Solucionar, corrigir o problema. Aí o que acontece? A Brené vai dizer que a gente gasta tanta energia fazendo isso, sabe? Esbravejando e tal, que nos sobra energia para elaborar consequências sensatas e implementar isso. Quer dizer, se a pessoa faz algo que eu não gosto, eu deveria pensar numa forma de dizer isso a ela, de dialogar, né? E não ficar recorrendo a essas 3 questões que ela falou, culpar ou criticar. E esse corrigir o problema, né, é um pouco para a gente pensar, porque nem sempre tem problemas, nesse caso, principalmente nos relacionamentos, não é para a gente resolver, né? Às vezes é para você escutar, às vezes é para você entender, né? Só escutar talvez resolveria, percebe? Que aí tem a ver um pouquinho com a empatia, com esse movimento de empatia, né? Então, olha só, ao cultivarmos a compaixão, usamos a totalidade da nossa experiência. E essa experiência está relacionada ao sofrimento, aos momentos de alegria, aos nossos momentos, né? De terror, de dor. Tudo isso a gente vai usar, colocar presente, trazer presente para esse movimento que é a compaixão. E aí ela vai dizer que só quando a gente está em contato com tudo isso, inclusive com o nosso terror, é que a gente vai estar de fato presente. É que a gente de fato vai conseguir exercer a compaixão. Só quando a gente conhece o nosso próprio terror é que a gente consegue entender o terror, né, na outra pessoa. E isso, né, eu trouxe esse nome, mas serve para qualquer sentimento, né? É esse movimento mesmo da empatia. E algo muito importante e interessante você precisa separar a pessoa daquilo que ela fez. A pessoa não é o comportamento dela, por mais que isso esteja tão intimamente ligado, né? É abordar o que ela é e não o que ela faz. E aí a gente precisa entender a diferença disso, não é verdade? Por quê? A gente está falando aqui sobre conexão, sobre compaixão, sobre pertencimento. E aí o que é essa conexão? Ela define a conexão como uma sintonia, uma energia que existe entre as pessoas quando elas se sentem vistas. Gente, olha que forte isso. Essa conexão surge quando as pessoas se sentem vistas, ouvidas e valorizadas. Onde, me conta, onde que a gente consegue ser a gente mesmo, de forma que as pessoas nos vejam da forma como nós somos. Então isso é muito interessante, porque dependendo do momento, nem você sabe direito quem você é, nem eu sei direito quem eu sou, percebe? E aí a partir desse momento a gente pode dar e receber sem crítica. E aí trazendo disso, e é quando a gente consegue, né, extrair sustentação e força do relacionamento. Todo esse sentimento de pertencimento, de conexão, tem a ver com isso, com você estar realmente aberto, com você ser você mesmo. Percebe? É tão interessante porque quando a gente pensa sobre isso, falando sobre pertencimento e a forma como a gente acredita, né, que merece ou não esse pertencimento, ela vai falar sobre uma situação que aconteceu na pesquisa dela, que é assim. Ela separou essa pesquisa dizendo de um grupo de pessoas que se sentiam amadas e tinha esse sentimento também de pertencimento. A única diferença entre o grupo de pessoas que se sentiam dessa forma e o grupo de pessoas que relatavam não se sentir amadas
A única diferença era o sentimento de que elas mereciam ser amadas. Olha que louco isso. Aquelas pessoas que se diziam amadas e pertencentes, elas se sentiam merecedoras desse amor. E às vezes a gente coloca em xeque, né? Eu já passei por isso, eu quero compartilhar com vocês. Já teve ocasião de eu estar num grupo de amigas, né? Com um grupo de amigas e pensar, por que elas são minhas amigas? Né? Por que elas estão aqui comigo, me ouvindo e tal? E aí sabe quando você vê as coisas em câmera lenta e fica observando? E isso, gente, está intimamente ligado às nossas crenças que a gente foi construindo lá na infância. Por isso que eu falei que ao finalzinho, né, eu vou falar sobre essa questão também com as crianças. Isso é muito sério. Quando você não se sente merecedora, merecedor de afeto, de amor, de carinho, de pertencimento, é como se você bloqueasse isso até meio que inconscientemente. Percebe? E aí você não usufrui, você não consegue ter relações ou conexões saudáveis porque você acha que você não merece. Então, só para ficar claro, o que essas pessoas têm de diferente? Elas têm uma convicção do seu valor pessoal. E elas entendem o amor como comportamento, como atitude. Aquilo que eu faço, às vezes até mesmo sem estar com vontade, ou sem estar com o coração transbordante, né, de amor, enfim. Amor é um termo, é um conceito muito abstrato. A gente consegue perceber ele melhor realmente nas atitudes. Atitude de doação, de escuta, de acolhimento, né? Tudo isso que você faz e você se coloca na relação com o outro são realmente atitudes de amor, né? E o pertencimento, como eu falei para vocês, nós enquanto seres humanos, nós temos necessidade de pertencer a um grupo, de estar realmente em contato com outra pessoa. E o que acontece? Isso é tão forte na gente, que muitas vezes, o que as pessoas fazem? Elas mudam, elas vão se encaixando, elas vão se tolhindo para caber em um lugar pela questão do pertencimento, para pertencer, para serem aceitas. E aí, gente, isso não vai adiantar, não funciona, né? Porque você só vai ter essa sensação autêntica de pertencimento quando você for você mesmo. Entende? Então não tenta mudar para se encaixar, não tenta ser alguém que você não é para estar em um grupo. Não adianta, né? Esse sentimento ele não vai ser verdadeiro, ele não vai te preencher. E isso às vezes é difícil, né, da gente perceber. Por isso que eu falei que o tempo todo, em contato com o outro, você tem que estar fazendo um movimento também de olhar para dentro de si, para saber qual é a sua verdade, quem é você de fato, o que você gosta. Você consegue falar do que você gosta? Assim, sem hesitar? Pensa aí. É difícil, não é fácil você falar, olha, esse final de semana eu vou tirar para fazer as coisas que eu gosto. Hoje à noite eu vou parar 2 horas e vou fazer aquilo que eu gosto porque eu mereço, porque eu preciso disso. E eu vou falar, isso não é egoísmo, tá? Não é. Você precisa disso também. Então vamos lá. O verdadeiro sentimento de pertencimento só acontece quando apresentamos ao mundo o nosso eu autêntico e imperfeito. Porque nós somos, ninguém é perfeito. E é tão doido isso, eu preciso falar sobre isso. Quando a gente se coloca, né, principalmente as pessoas que são muito perfeccionistas, se coloca e está sempre em busca, e é interessante, as pessoas perfeccionistas não acham que são perfeitas, tá? O sentimento interno ali é de inadequação, de insuficiência o tempo todo. E aí eu tô falando de experiência própria, tá? É esse o sentimento que existe. Só que daí,
isso que a gente faz, se esforça tanto, né, para passar essa imagem, para ser alguém, a ideia é assim, eu tenho que estar cada vez mais magra, eu tenho que fazer meu trabalho impecável, eu tenho, e a lista não acaba, e você nunca tem a sensação de ser boa, bom o suficiente. É assim que funciona. Só que daí você constrói uma imagem, e as pessoas compram essa imagem. E aí o que eu quero falar que é muito importante é a pessoa, ela pode errar, ela pode ser imperfeita e ela não merece ser apedrejada porque ela comete um erro, porque todo mundo comete erros. Não existe ninguém que é perfeito o tempo todo, que é eficiente o tempo todo, que consegue fazer tudo o tempo todo. E aí a gente não precisa ter vergonha, e eu vou falar da vergonha daqui a pouquinho. A gente não precisa ter vergonha de cometer erros, de cometer falhas, tá bom? Então, quando a gente cria essa imagem e as pessoas compram essa ideia, isso é muito prejudicial, porque você recebe um rótulo de alguém que não erra. E quando você erra, você se frustra, a pessoa se frustra, todo mundo se frustra, só que é inevitável, isso vai acontecer, né? Você deixa de mandar uma mensagem, você esquece uma data, você, né? E aí a pessoa se magoou profundamente porque criou uma ideia, uma imagem de alguém que é perfeito. E isso realmente não existe, né? E aí, como eu falei pra vocês, eu vou falar um pouquinho, né? A gente já tá indo pro finalzinho do vídeo, eu vou falar só sobre a vergonha e a questão dos filhos agora. A vergonha, ela vai falar o seguinte, tem 3 premissas básicas. Primeiro, todos sentem vergonha. Aliás, aí eu, por interpretação, né, só não sente quem é meio psicopata, porque daí não sente nada, né? Não sente vergonha, não sente amor, não sente empatia. Quem não sente é psicopata, tem um problema aí. Mas todos sentem vergonha. Todos temos medo de falar sobre vergonha e de coisas que nos constrangem, né? Todos temos. E ela vai falar que quanto menos falamos de vergonha, mais ela nos domina. Então, falar sobre a vergonha já é uma forma de combatê-la também, né? E vergonha é o sentimento ou experiência intensamente dolorosa, causada pela nossa crença de que nós somos e, portanto, nós somos dignos. Na verdade, é assim. Vergonha é o sentimento ou experiência intensamente doloroso. E ele é causado pelaquela crença de que se eu não for perfeita, se eu não fizer tudo certinho, eu não sou digno de amor. Basicamente é isso, de amor e pertencimento. Então eu tenho que ser, sei lá, magra, bonita, competente, fitness, eu tenho que ser aquela lista interminável, porque senão eu não sou digna de amor e pertencimento. E isso não é verdade, né? Quando a gente realmente educa pela vergonha, sabe? Quando a gente usa a vergonha como um meio para conseguir alguma coisa ou para transmitir uma mensagem, a mensagem que é internalizada é uma mensagem de que realmente você não é digno de pertencimento e de amor. E aí eu falei para vocês que eu ia comentar sobre o filho, né? Sobre a criação de filhos. Quando a gente usa a vergonha para educar, a gente está dizendo para os nossos filhos justamente isso. Olha, você está sendo marcado como alguém que não merece amor, não merece ser amado. Aí a gente cresce, vira esses adultos, todos complexos, né? Cheios de problema, porque a gente internalizou isso numa época, inclusive, que a gente nem tinha linguagem para elaborar todos esses sentimentos. Mas isso ficou registrado, né? Porque você se sente tolhido, você se sente menor e constrangido o tempo todo, e isso cria, isso gera, né, um comportamento na vida adulta. Esse sentimento de inadequação, de imperfeição o tempo todo. Só que é um sentimento de imperfeição de uma forma negativa, né? Porque quando você entende que sim, você é imperfeito e tudo bem, é imperfeito, mas é digno também de amor e pertencimento, aí é tranquilo, né? Tudo bem. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que esse vídeo te ajude realmente a fazer essas reflexões, e aí a gente vai a cada vez mais, né,
ser quem nós somos. Você pode ser quem você é. E ser amado, né? E pertencer a um grupo, enfim. Um abraço grande e até a próxima.